Há dias em que o silêncio pesa e a alma se curva sob o peso da rotina. No meio da correria, muitos tentam manter o sorriso, mas por dentro sentem-se esgotados. Existe uma alegria que não depende de estabilidade. Ela floresce mesmo em meio à dor. Foi em uma cela, cercado por correntes, que Paulo escreveu sobre essa alegria, inabalável, real e eterna. A mensagem ainda ecoa. Em tempos instáveis, existe uma força que sustenta e transforma. Esse é um tempo de silêncio, de descoberta e de uma alegria que permanece. Graça e paz, queridos. Amém. Sejam bem-vindos à PIB Lacerda nessa noite. Estamos aí na série de mensagens Alegria Inabalável. E que bom que você está aqui, que bom que nós estamos participando dessa jornada rumo à presença de Deus, ao conhecimento de Deus. Então, eu quero pedir já para você abrir sua Bíblia. Nós estamos na carta de Filipenses, tá? Então, a gente vai ler agora Filipenses capítulo 3, do 1 ao 11. Filipenses 3, do 1 ao 11. Filipenses capítulo 3, verso 1 ao 11. Vamos lá? Encontraram? Ainda não? Amém ou não? Ou espera mais um pouquinho? Tudo certo? Vamos ler a palavra do Senhor. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com os que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei e fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Vamos orar? Senhor, mais uma vez na Tua presença nós continuamos, e eu te louvo, Deus, por esse tempo aqui. Eu quero, Senhor, pedir mais uma vez que o Senhor venha falar aos nossos corações. Estamos aí nessa série, Alegria Inabalável, e hoje vamos falar sobre conhecer mais ao Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, Deus, nos dê essa oportunidade, esse privilégio ainda mais, de hoje ainda, conhecer mais do Senhor. A cada dia que nos envolvemos com o Senhor, mais ficamos parecidos contigo, mais conhecemos o Teu amor, o Teu caráter e a Tua graça. Eu te louvo por isso, ó Deus, ser conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém? Solta o blém aí para mim, ou senão eu vou pedir para um pessoal do louvor subir aqui. Irmãos, sejamos honestos. É muito mais fácil reclamar do que ser grato. É ou não é? É muito mais fácil a gente chegar e rasgar o nosso verbo, dizendo, isso foi ruim, isso, aquilo não prestou, aquilo que saiu do meu controle não podia ter saído. Então, sim, é muito mais natural para o ser humano reclamar,
murmurar do que agradecer. Quantas vezes nós precisamos fazer um exercício muito forte para agradecer? Porque assim, a murmuração é uma resposta imediata da nossa carne. Reclamar é uma resposta imediata de quem nós somos, a nossa carne, na nossa humanidade. Então, isso faz com que a gente olhe para a vida, muitas vezes de uma forma ruim. Porque éramos para olhar para a vida de uma forma bonita, uma forma plena, mas a gente olha com um olhar ruim, de frustração. Então, olhar com gratidão, olhar com alegria é um exercício para nós, e não é à toa que nós estamos falando de alegria aqui nesses dias. Quantas vezes você é desafiado a se alegrar com algo? Quantas vezes nós somos desafiados a alegrar com o cotidiano, com o dia a dia, com aquilo que nós temos? Porque parece que hoje em dia, para sermos felizes, a gente precisa de muita coisa. A gente precisa das melhores coisas. Principalmente quando nós olhamos para a rede social e nos comparamos com o que vemos. Pessoas que são mais ricas, que viajam mais, que são mais bonitas, que têm uma roupa melhor, um carro melhor. Nós estamos buscando um parâmetro de felicidade, queridos, que está complicado. Que a cada dia a nossa correria em busca dessa alegria, dessa felicidade, fica ainda mais pesada, fica ainda mais distante. Ou a gente se sobrecarrega demais por tentar ser alegre, uma alegria inabalável. Falar de alegria inabalável é porque a nossa alegria é abalável. A nossa alegria se abala por qualquer coisa, a nossa vida se abala por qualquer circunstância. Quando a gente olha para o autor da carta de Filipenses, você tem ouvido aqui semana após semana, falando que Paulo escreve essa carta preso, e ele poderia escrever uma carta reclamando da prisão. Ele poderia escrever uma carta falando para os seus familiares, para os seus amigos, dizendo: aqui na prisão é fria, aqui eu estou levando açoites, aqui eu estou sendo maltratado, aqui eu estou sendo esbofeteado, aqui a comida é regrada e além disso parece lavagem, sei lá. Ele poderia falar um monte de coisa escrevendo essa carta, e era até justo que ele falasse, diante de tanto sofrimento que Paulo estava passando. Porém, ele não faz isso. Pelo contrário, ele diz: alegre-se no Senhor. Alegre-se. E quando a gente olha para o capítulo 3 que nós lemos, ele começa reforçando essa alegria. Nós vimos aqui no capítulo 1 e 2, em 4 mensagens que nós preparamos aqui nessa série, sobre oração, sobre comunhão, sobre sofrimento, sobre serviço, sobre obediência, e ser alegre nisso tudo. Alegria no sofrimento, alegria na oração, alegria na comunhão, alegria em servir, alegria em ser obediente. E a gente olha para Paulo começando a sua carta novamente aqui, lembrando aos irmãos, ele diz exatamente isso. Finalmente, irmãos, ele já está aqui na metade final da sua carta. Se você for folhear a sua Bíblia, ele já está acabando. E a nossa série também já está quase acabando. Ele fala: finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês, diz Paulo. A repetição, queridos, a repetição é um recurso didático para a vida cristã. Nós precisamos aprender por repetição. E nós aprendemos por repetição, assim, desde criança. Você fala várias coisas para o seu filho várias vezes para ensiná-lo. Você que é pai aí, é dia dos pais, quantas vezes você corrigiu seu filho nas mesmas questões e você repetiu para ele as mesmas ordens? Repetição nos protege e nos ensina. Então, é pedagógico, é didático
é importante. Quando nós lemos verdades básicas da nossa fé, quando nós aprendemos e reaprendemos, ouvimos e reouvimos algumas coisas relacionadas à palavra de Deus, por mais que você diga, esse texto eu conheço, que bom que você conhece. Vamos aprender mais sobre ele. Vamos aprofundar mais ainda na palavra. Repetir e repetir os ensinamentos são importantes. Então o apóstolo Paulo, durante toda a carta de Filipenses, vai dizer para aquela igreja e dizer para nós: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Amém, igreja? Você está alegre no Senhor hoje? Alegrem-se no Senhor. Essa repetição é como se fosse uma afirmação, é uma afirmação do que nós precisamos estar, onde nós precisamos estar e o que nós precisamos ser e fazer, ser pessoas alegres no Senhor, se alegrar nele totalmente, em todo o tempo e buscar a Ele cada vez mais. Alegria inabalável, então, em conhecer a Cristo. É o nosso tema hoje, pegando esse capítulo 3, do verso 1 ao 11. Ele fala sobre essa alegria que nós precisamos ter. Como que está o seu nível? Se tivesse um alegriômetro, como estaria o seu nível de alegria hoje? Nessa semana? O que aconteceu nessa semana para deixar você menos alegre? Ou o que está acontecendo aí na sua vida que tem roubado a sua alegria? Quando nós olhamos para essa carta, dessa alegria em conhecer a Cristo, essa alegria inabalável, ela passa por conhecer quem de fato Cristo é. Uma alegria verdadeira, ela passa por nós termos de fato uma alegria plena em Jesus. Porque é em Cristo que a nossa alegria é de fato inabalável. Porque se for em nós mesmos, se for nas coisas que nós temos, aí, meu irmão, vai ficar condicionado aquilo que eu tenho, aquilo que eu faço, as minhas posses, aos meus cargos. E aí, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, no verso 2, dizendo: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Quando essa alegria inabalável que ele começa lembrando o povo, lembrando a nossa vida, ele nos leva a olhar para situações que estão acontecendo ao nosso redor. O apóstolo Paulo está falando, cuidado com os cães. Quando ele fala cuidado com os cães, não é cuidado com o pitbull, cuidado com o chihuahua, cuidado com o pincher. Não. Os cachorros naquele tempo, os cães naquele tempo, não eram domesticáveis como a gente tem hoje. Eles viviam fazendo bagunça aí pelas ruas, andando ali e bagunçando tudo que tinha. Pegando essa ideia de como os cães eram vistos, é que o apóstolo Paulo fala aqui. Que tem pessoas aí que são como cães, que andam aí em matilhas, caçando, prendendo, mordendo, destilando aí a sua bagunça, trazendo confusão. Porque quando os cachorros, já viu o cachorro brigando na rua? O cachorro fazendo bagunça, revirando lixo. Você coloca o lixo bonitinho no lixeiro, no outro dia chega lá tudo revirado. Foi o cão. Mas não foi o capeta, foi o cão mesmo, o cachorro, que foi lá e revirou. É assim, então é uma bagunça. Então o apóstolo Paulo fala, cuidado com esses cães. Quem são eles? Esses que praticam o mal. Cuidado com o que eles andam falando sobre circuncisão. Está aqui um tema complexo para talvez a gente entender, mas eu quero simplificar. A circuncisão era algo que o Senhor tinha estabelecido ali na lei. Que os homens, ao 8º dia principalmente, judeus, precisavam ser circuncidados. A pele do prepúcio do órgão masculino precisava ser cortada. Isso era um sinal de uma aliança que aquele povo tinha com Deus. Ou se a pessoa se tornava judeu, independente da idade, se tornava alguém devoto ao Senhor, também passava por isso. Então,
esses cães, esses hereges, eles estavam querendo associar a circuncisão à salvação. E o apóstolo Paulo está falando aqui que uma coisa não depende da outra. Para ser salvo não precisa de circuncisão mais, mas precisa de uma circuncisão no nosso coração. É a verdade, a realidade que ele traz para o povo. Circuncide o seu coração, ou seja, deixe o seu coração aberto, quebrantado, sangrando, humilhado pelo Senhor. Não mais precisamos desse ato. Então, os judaizantes da época falavam, não, precisa, para ser crente de verdade, precisa de ser circuncidado, ou para receber de fato a salvação, você precisa passar por isso. E o apóstolo Paulo vem falar, não, eles são cães, isso é heresia, isso está escarnecendo a graça de Deus, e não é esse o caminho. Então, irmãos, para uma alegria inabalável em Cristo, essa alegria inabalável em Cristo nos impede de cair em heresias, porque nós estamos falando de uma alegria em Cristo, ou seja, eu estou plenamente em Cristo. E quando eu estou em Cristo, querido, eu estou falando de todas as áreas da minha vida, não é uma só ou duas, mas em Cristo. Isso me impede de cair em heresias. Toda heresia começa quando é tirado os olhos de Jesus e colocado em nós mesmos. As heresias que não são firmadas na palavra, mas em tradições humanas. E aí, trocamos a graça pelo esforço humano. A graça pelo esforço humano. E eu quero falar de umas heresias de hoje em dia. E eu listei aqui para te falar. Naquele tempo, na igreja de Filipos, era essa questão da circuncisão. Mas a gente sabe que heresias vão e vêm, outras se formam, e nós que conhecemos a Cristo, precisamos estar inabaláveis na nossa fé. Uma das heresias que já tem há muito tempo, mas ainda hoje, é negar a divindade de Jesus. Negar que Jesus é Salvador, é Mestre, é Deus. Alguns vão dizer que Jesus foi um bom homem, foi um sábio que passou aqui por essa terra, e não associam Jesus com Deus. Hoje nós vemos isso também. As pessoas não querem se entregar a Jesus, elas querem uma palavra que está na Bíblia, e até usam as suas palavras em seus ensinamentos, coachings, mas quando fala de uma entrega real, pessoal, a Jesus, não, aí não. Falar de sacrifício, não, aí não. Pegando a palavra sacrifício, eu entro na teologia da prosperidade. Então Cristo morre para que eu seja rico. Cristo morre para que eu alcance coisas nessa terra, para que eu domine. Isso é uma teologia, uma heresia que nós vivemos hoje. Nós vivemos hoje também a hipergraça, o evangelho sem cruz. Então eu quero tudo que é do evangelho. Eu quero tudo aquilo que o evangelho me traz de benefício. Uma palavra de manhã, um café da manhã com o Senhor. E ali eu recebo uma palavra que enche meu coração de esperança. E eu fecho aquele devocional, ou aquela Bíblia, ou qualquer coisa, aquele trecho, e vivo minha vida do jeito que eu quero, pecando, errando, não reconhecendo a divindade de Jesus, não caminhando com Cristo. Eu vou andando do meu jeito. Eu entendo que eu não preciso me arrepender. Pecado? Não tenho pecado. Então eu não quero um evangelho que tenha cruz, que tenha renúncia à minha própria vontade. Isso é um evangelho sem cruz que a gente vê muito hoje, a hipergraça. Venha do jeito que você está e permaneça do seu jeito. Aqui é um evangelho que não vai te incomodar. Nós não vamos te incomodar. É só que uma grande reunião, você recebe uma palavra de ânimo para a sua semana, e você vai embora, vai para sua casa, vai viver sua vida. Segunda, terça, quarta, mas domingo você volta para encher esse lugar, tá? E encher de dinheiro aqui também.
Evangelho sem cruz, querido. A gente vê muito hoje. O evangelho, ou heresias, onde há manipulação emocional em nome do Espírito Santo. A gente vê muito isso. As pessoas querem sentir um arrepio, querem sentir algo novo, precisa ter sempre novidades. Precisa ter sempre um profetão aqui nesse altar para falar ao seu coração, para falar aquilo que você quer ouvir, que eu quero ouvir. E a gente fica nisso. Sempre atrás de um novo entretenimento. Sempre atrás de algo para satisfazer o meu ego, a minha vontade, o mover, tudo pelo mover de Deus aí. O evangelho não é isso, meu irmão. Nós vemos uma leitura seletiva das Escrituras. Opa, a Bíblia falou de pecado, vou pular. Não, vou fingir que eu não li. Tudo isso, um sincretismo religioso, mistura ensinamentos bíblicos com ensinamentos de coaching, com horóscopo. Eu não posso sair de casa, em nome de Jesus, sem ver o meu horóscopo. Atrela a sua fé a um sincretismo. Preciso saber o que vai acontecer. A lua está onde? As estrelas, o que as estrelas estão falando sobre mim? Pessoas sempre atrelando a sua fé a algo palpável, a algo que eu preciso pegar e ver. A heresia, querida, é como um veneno. Não importa se é um pouco, mas mata. Mata a sua fé, mata a sua comunhão com Deus e vai te matando aos poucos. Conhecer a Cristo é essencial para uma vida cristã plena, alegre, inabalável. Conhecer a Cristo. Oséias 4,6 vai dizer que meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então você conhece a Cristo? Você conhece de fato a sua palavra? Se a gente conversar de Jesus, de Bíblia com você, vai estar aqui na ponta da língua? Ou você é meio Nutella, sabe as coisas mais ou menos aí pelo TikTok? Nós precisamos da palavra de Deus na nossa vida, queridos. Conhecer a Cristo é se aprofundar em conhecê-lo, prosseguir em conhecer a Jesus todos os dias. Isso deveria nos constranger, pelo alto preço que Ele pagou por nós. Isso deveria constranger o nosso coração de ignorarmos a Sua palavra, de ignorarmos, de sermos indiferentes à Sua presença, e vivermos a nossa vida cristã relaxadamente, achando que está tudo certo, achando que a minha alegria está condicionada mesmo a algumas coisas, talvez. Então eu preciso ser firme nisso, inabalável em Cristo. Uma alegria inabalável em Cristo me impede de cair em heresia. Me impede de cair em heresia. Quando você vê algo, você consegue ter discernimento e falar, isso aí está cheirando heresia. Ou você entra na onda. Nós precisamos ter esse discernimento. E isso só vem através de oração, de leitura da palavra, de conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus e a sua palavra. A alegria inabalável em conhecer a Cristo nos impede de cair em heresias. E fortalece a nossa identidade. Verso 3 diz, porque nós é que somos da circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, não temos confiança nenhuma ou alguma na carne, diz o apóstolo Paulo. O povo de Deus tem uma identidade, amém, igreja? Nós, como povo de Deus, nós temos uma identidade. E eu não estou falando aqui de uma coisa física, externa, é de dentro para fora, uma identidade que está firmada na pessoa de Cristo Jesus. É a partir daí é que nós somos identificados e temos uma identidade. E aí o apóstolo Paulo fala, nós é que somos dessa circuncisão, no Espírito, porque nós adoramos a Deus pelo Espírito de Deus, e gloriamos em Cristo Jesus. Olha isso que maravilhoso, querido. A igreja adora a Deus e o faz mediante a ação do Espírito Santo. Você só adora o Senhor se você tem o Espírito Santo. E a adoração é uma marca. É uma marca, é uma identidade do povo de Deus. A adoração
é uma identidade do povo de Deus. E aí eu falo de uma adoração sua no seu dia a dia, uma vida que adora o Senhor. A gente sempre fala disso, querido, uma vida de adoração, lá no seu trabalho, lá fazendo as suas coisas em casa, na sua consciência, nos seus pensamentos, uma vida que de fato adora ao Senhor. E essa expressão de louvor em adoração, em comunidade, também é reflexo do povo de Deus. Quando nós nos reunimos para adorar o Senhor, é um reflexo do povo de Deus. Nós temos uma identidade firmada quando Cristo é o centro das nossas vidas. Então, quando você sente o desejo de adorar, quer adorar, e quando está em comunidade para adorar. Eu me preocupo, irmãos, quando nós não nos preocupamos, sem ser redundante, mas já sendo. Mas eu me preocupo quando nós não nos preocupamos em ter uma vida que adora o Senhor. Lá na sua casa, na sua intimidade, no seu secreto. Você faz um monte de coisa, mas quando fala de adoração ao Senhor, você deixa para o último momento do seu dia, quando você já está quase dormindo. Se Jesus é uma prioridade na sua vida, Ele precisa ser uma prioridade na sua agenda. Se Jesus é uma prioridade na sua vida, Ele precisa ser uma prioridade na sua agenda. Que adoração é essa que eu falo, se eu não paro para conhecer, para buscar ao meu Deus, ao meu Jesus? E que vida de adoração é essa que eu falo, que quando eu não sinto o desejo de estar como igreja em adoração? Esse é um outro sinal, irmãos. O sinal da frieza é quando nós não queremos estar onde a igreja do Senhor está. Ou quando eu acho que ir para essa reunião de adoração, de oração, é algo simplesmente trivial. Eu faço na minha casa. E a adoração em comunidade, ela é necessária para a nossa vida espiritual. Então, se você participa mais ou menos de culto, se você participa mais ou menos de momentos de comunhão como igreja, sonde seu coração, querido. Porque talvez a frieza está batendo aí na sua porta. A palavra de Deus diz que o amor de muitos se esfriará. Eu me lembro quando, ainda hoje, todos os dias, nós queremos adorar, mas lá quando a gente converteu lá no início, o que tinha de culto? A gente ia. A gente queria estar na presença de Deus, como nós cantamos aqui, em comunidade, em adoração. Me entristece muito, de verdade, quando isso não é uma prioridade na nossa agenda. Eu vou na igreja porque faz 3 domingos que eu não vou. É isso mesmo? Deixa eu contar. Faz 4, preciso ir na igreja hoje. Precisa, para cumprir uma tabela, porque você é evangélico? Não, irmãos. Eu necessito ter uma vida de adoração. Eu necessito estar em adoração plena ao Senhor, porque Ele é a minha vida. É Ele que eu amo. É Ele que eu desejo, Ele é o amado da minha alma. E eu simplesmente, hoje em dia, nós estamos batendo cartão. Nós estamos simplesmente agindo em religiosidade. A religião ela é importante, ela nos liga e nos liga a Deus. Mas viver simplesmente batendo cartão. Esses dias, eu não sei se você é de ministério, como Solano disse aqui, e eu repito, com licença você visitante. Mas esses dias voltando de férias, eu mandei uma mensagem no grupo da igreja, perguntando, cadê os irmãos que estão em ministério e só vêm na igreja em escala? Meus irmãos, que desejo é esse de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor, só para bater um cartão? Querido, eu sirvo e adoro ao mesmo tempo, eu sirvo e quero estar na presença de Deus ao mesmo tempo. Eu estou aqui, eu quero estar em comunhão, aprendendo mais, eu vou lá na quinta-feira na Doce, porque vai falar de novo disso aqui, eu quero compartilhar disso, eu quero me encher mais dessa palavra, eu quero o Senhor. Hoje em dia nós não queremos o Senhor, nós queremos todo o atrativo que está em volta do nome de Jesus, mas menos a Jesus. Nós queremos tudo que Jesus pode nos dar, mas nós não queremos a Jesus.
Nós não queremos, nós dizemos que amamos, mas não amamos a Jesus coisa nenhuma. Nós estamos buscando tudo para nós, tudo que está em torno disso que se chama Evangelho, mas a própria pessoa de Cristo eu não quero. Eu estou deixando Ele de lado, eu estou deixando Jesus de escanteio, eu estou querendo coisas para me encher, mas não estou querendo me render a Jesus. Isso é triste, isso é vergonhoso para a igreja. Nós precisaríamos nos entristecer por isso, chorar por isso, porque nós estamos virando as costas para o amado da nossa alma, aquele que muito nos amou e se entregou por nós numa cruz, para que hoje eu tivesse vida e vida em abundância, e eu estou vivendo de maneira relaxada na presença do Senhor. Isso é uma vergonha, irmãos, isso é triste. Nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Será que esses muitos aí já não está tocando em nós? Nós não confiamos no que fazemos ou deixamos de fazer, mas no que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo Jesus nós temos uma identidade firmada. Então eu sou adorador, então eu vou adorar. Então eu sou filho, então eu vou depender do meu Deus. Então eu sou noiva de Cristo, então eu vou me ataviar, eu vou me preparar para esse retorno, eu vou ficar com meu coração esperando por essa volta. Nós estamos esquecendo disso tudo. Nós estamos adorando estar nessa terra. Nós estamos adorando aquilo que o mundo nos dá, os bens, as riquezas, nós estamos adorando. E aí o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso, sobre os privilégios que ele tinha. Ele fala assim: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, verso 4, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, ele fala, eu bato no peito, eu ainda mais. O apóstolo Paulo dizendo, por quê? Porque ele foi circuncidado no 8º dia, ou seja, ele tinha um privilégio de ser judeu de fato, 8º dia, ele era de fato judeu. Ele diz ainda, me perdi aqui, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim. Ele era de fato de uma tribo muito preciosa de Benjamim, uma tribo que nunca virou as costas para o princípio bíblico. Benjamim foi o filho que Jacó teve já na terra prometida, e é uma tribo muito importante, junto com a tribo de Judá. Ou seja, Paulo estava dizendo, eu tenho sangue puro, querido. Então ele poderia bater no peito e falar, eu tenho sangue puro, eu sei do que eu estou falando, eu sei quem eu sou. Então, além de ser um verdadeiro, de ser circuncidado no 8º dia, pertencer à tribo de Benjamim, sendo um verdadeiro hebreu, quanto à lei eu era fariseu, fariseu, ou seja, ele era zeloso. Os fariseus, eles eram um grupo zeloso, tanto é que a gente vê os fariseus ali, azucrinando, entre aspas, Jesus, que eles estavam, tudo que Jesus falava, eles iam conferir na lei se fazia sentido ou não. Então, o apóstolo Paulo fazia parte desses fariseus, dessa turma aí zelosa pela tradição, pela religião judaica, era fervoroso em cumprir essa lei. Ele diz ainda, quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja, ou seja, além de ser zeloso, eu não fiquei só olhando, eu fui lá e comecei a perseguir aquele povo herético na cabeça dele na época, antes de se converter. Então olha aqui as qualificações do apóstolo Paulo, e ele poderia se fortalecer nisso, e ele tinha tudo isso para se gloriar, mas, verso 7, o que para mim era lucro. Apóstolo Paulo, por que ele fala um trem desse? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Sou patrão, sou líder, sou gerente, sou universitário, não sei se tem universitário aí orgulhoso, às vezes não, é mais sofrido,
sou concursado, sou empresário, sou pastor, sou teólogo, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Gente, isso é um tapa na nossa cara. O lucro se reverte em perda. O evangelho, perder é ganhar. No evangelho, perder é ganhar. E nós não queremos perder. Os privilégios que ele tinha como um bom homem, cheio de coisas para bater no peito e dizer, ele olha para todo esse currículo que ele tinha como judeu, como fariseu, como um homem, ele pega tudo isso e rasga, joga no lixo e queima e diz, isso para mim não é nada, comparado com Jesus, com o que eu recebi de Jesus, e eu estou aqui preso, eu perdi tudo. E eu olho para tudo que eu tinha, mesmo assim olhando para tudo que eu era, ou todos os meus currículos, e eu considero como perda por causa de Cristo Jesus. Nada. Para aquele homem tudo era nada. E para nós tudo tem sido tudo. Tudo tem sido tudo. Eu fico pensando, se fosse tirado minimamente qualquer coisa, a sua aliança de ouro, uma corrente, um relógio, qualquer minimamente coisa, você perderia a sua alegria assim. O apóstolo Paulo perde tudo, deixa todos os seus privilégios de fariseu, as suas patentes, a sua liderança, e agora sim preso, encarcerado, ele se considera livre, porque ele tem Jesus. Porque ele tem Jesus. Meu irmão, o que hoje eu considero o meu maior lucro, o que hoje eu, Alessandro, considero, você, querido, considera como o seu maior lucro? Pense aí. Às vezes a gente até coloca, não, hoje é dia dos pais, nossa, os meus filhos, os meus filhos. Endeusamos os nossos filhos. A esposa, a família, nada disso está acima do nosso Jesus. Às vezes Deus nos chama a abrir mão de algo bom para recebermos algo melhor. E esse algo melhor é Jesus. Esse algo melhor é Jesus. Ele é tudo que nós temos. Jesus, como eu disse, não é mais um item que a gente tem na nossa prateleira gospel, das nossas conquistas na vida. Olha, está aqui meu carro, está aqui minha casa, está aqui os meus filhos, e está aqui Jesus. Não. Ele é o tesouro mais precioso, pelo qual nós abrimos mão de todas as outras coisas. Minha pergunta para você nessa noite é, Jesus é de fato o seu tesouro mais precioso? Ele é de fato o seu tesouro mais precioso? Quem tem Cristo não perdeu nada, mas ganhou tudo. Quem tem Cristo não perdeu nada, mas ganhou tudo. Isso é real na sua vida? Você olha para Jesus e fala, eu tenho tudo que eu preciso. Ele é tudo que eu preciso. Ou não? Você ainda precisa de mais coisas. É possível ter um zelo, querido, religioso, mas ainda assim estar longe de Jesus. Você fala, não, mas eu venho na igreja, eu devolvo o meu dízimo, eu oferto, eu sou líder, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou um bom pai, sou uma boa mãe, um bom filho. Mas minha pergunta para você é, como está a sua relação com Jesus? Como está a sua vida de intimidade com Jesus? Ou é mais um programa que você tem na sua vida? O mundo mede sucesso por números, Jesus mede o seu sucesso por fidelidade e amor a Ele.
fidelidade e amor a Ele. O Evangelho, como eu disse, é um caminho de perdas. Seguir Cristo é renunciar, é tomar sua cruz, dia após dia. Seguir Jesus é abrir mão de pecados, de ego, de orgulho, às vezes até de oportunidades, boas oportunidades que o mundo oferece. Seguir Jesus é um caminho de cruz, de renúncia diária. Aí ele continua no verso 8, mais do que isso, considero tudo como perda, não só aquilo que ele era, o seu currículo, mas ele considera, Paulo está dizendo, ele considera tudo como perda, verso 8. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por cuja causa perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Ele não considera só aquilo que ele tinha como perda, mas tudo é tudo. Eu acho muito lindo quando ele fala assim, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Não é um conhecimento sobre Cristo Jesus, é um conhecimento de Cristo Jesus. Conhecer sobre Cristo, às vezes a gente conhece, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, fez milagre, mas conhecer de Cristo está atrelado com intimidade, está atrelado com relacionamento. Eu conheço você, eu conheço sobre o Solânio, eu conheço sobre a Lília, quando nós éramos simplesmente conhecidos, colegas de trabalho ou amigos da escola. Mas a partir do momento que o Solânio é meu amigo e a Lília é minha esposa, eu conheço o Solânio de relacionar com ele, eu conheço a Lília de me relacionar com ela. Isso é conhecer Jesus, querido. Conhecer Jesus, a quem o apóstolo Paulo chama de meu Senhor, tem a ver com com intimidade. Conhecimento, mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E Ele de fato perdeu todas as coisas. O que você tem perdido por amor a Jesus? O que você tem aberto mão por amor a Jesus? É o seu tempo? É um pecado? O que você tem aberto mão por amor a Ele? Conhecer Jesus, conhecê-lo mais intimamente, um relacionamento pessoal com Jesus. A vida cristã não é apenas um conjunto de regras, queridos, não. A vida cristã é um lugar de entrega, de submissão, de confiança total e de conhecimento pleno em Jesus. O apóstolo Paulo diz ainda que considera tudo como perda. Ele diz ainda que isso é esterco. Como esterco, considero como esterco para ganhar a Cristo. E é de fato isso que você está pensando quando ele diz: isso tudo para mim é esterco, isso tudo para mim não vale de nada, isso é para ser jogado fora, isso aí é para ir para a fossa mesmo. Considero tudo nada diante da supremacia de conhecer a Jesus, a grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual eu perdi todas as coisas. Você tem coragem de falar isso, irmão? Você tem coragem de dizer isso? Eu quero isso para a minha vida, Alessandro. Conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor, e ser achado nele, não tendo a minha justiça própria, diz o verso 9. Não tendo a minha justiça própria que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Ou seja, Deus justifica todo aquele que está em Cristo. Ele está dizendo isso, ser achado nele. Agora nós somos achados e nós somos escondidos em Jesus. Por conta desse amor que nos alcançou, nós somos justificados. Nós somos agraciados com essa bênção de ter um relacionamento com Jesus através da obra ali na cruz. Ser achado nele, ser justificado por ele e ter agora a intimidade com ele.
Eu quero conhecer a Cristo. Ele termina no verso 10. Ele continua dizendo isso. Ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Acho lindo e forte isso que o apóstolo Paulo diz. Conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição, a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte. Você entende isso? Ele está querendo dizer que ele queria apropriar da vida sobre a morte, assim como Jesus viveu. O poder da ressurreição. Ou seja, assim como Jesus foi ressuscitado, nós também seremos. O apóstolo Paulo ansiava por isso. Ele diz ainda, enfrentar o sofrimento e a morte, tornando-me e a participação dos seus sofrimentos. Aqui está um negócio que a gente fala de alegria. É estranho você falar de sofrimento, como nós falamos aqui, mas o apóstolo Paulo se identificava com o sofrimento de Cristo. Ele queria sofrer e sofria por aquilo que Cristo sofre e sofreu. Nós não queremos sofrer. Ninguém quer sofrer. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando de enfrentar esse sofrimento como um privilégio. De amar o que o Senhor ama e sofrer por aquilo que Ele sofre. Jesus sofreu lá na cruz por quê, irmãos? Para que nós tivéssemos salvação. É desse sofrimento, um deles que o apóstolo Paulo está falando. E nós não queremos passar por isso. Nós não queremos sofrer por amor a Cristo. Nós não queremos chorar por aquilo que Jesus chora. Nós não queremos amar o que Jesus ama. Nós estamos indiferentes mesmo. Mas o apóstolo Paulo fala que quer enfrentar esse sofrimento. Por causa da sua comunhão com Cristo. Ele queria conhecer o poder da vida e também estava pronto para enfrentar o sofrimento e a morte. Você está pronto para enfrentar o sofrimento e a morte? Sofrer pela fé não é um motivo de tristeza, mas de alegria. Sofrer pela fé é motivo de alegria. Se você está tendo sofrimento, mas por causa do Evangelho, então se sinta alegre por isso. E aí ele termina dizendo isso, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, existia no apóstolo Paulo uma esperança, não talvez, mas uma certeza, baseada na ressurreição de Jesus. Ou seja, existia uma expectativa no coração dele, de que ele teria uma vida eterna com Jesus. Alegria inabalável em conhecer a Cristo, irmãos, impede de cair em heresias, fortalece a nossa identidade, enfraquece os nossos privilégios. Conhecer Cristo não é apenas saber sobre Ele, mas viver por Ele, para Ele. A intimidade com Cristo transforma a nossa alegria, transforma o nosso sofrimento em alegria, o nosso luto em esperança, de que nada acabou aqui, que ainda existe esperança para além daqui, amém, igreja? A minha pergunta, a minha questão é: será que nós temos conhecido a Cristo de fato? Será que conhecer a Cristo é o alvo da nossa vida? Será que eu ainda tenho amor por Jesus? Será que ainda eu preciso e anseio por Ele? Nós cantamos aqui, quero conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Que esse seja o alvo da nossa vida. Mas será que nós estamos querendo conhecer a Jesus mesmo? Nós estamos mais preocupados com as nossas coisas, em conhecer sobre tantas outras coisas, menos sobre o amado da nossa alma. É uma triste realidade, irmãos, que nós nos deparamos. É uma triste realidade, talvez, de falar isso com você hoje, e você não se incomodar com isso. E você não se incomodar com nada disso.
E nós, como igreja, não nos incomodarmos com isso. Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Essa é uma palavra para nós refletirmos, irmãos. Eu queria que você refletisse nessa noite. Você tem gastado a sua vida com o quê? Você tem gastado as suas energias com o quê? Você tem conhecido a Jesus e buscado conhecê-lo? Você tem parado nos seus dias para se alimentar de Jesus, para beber dessa fonte? Será que nós temos considerado tudo mesmo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus? Tudo tem sido perda mesmo para você? Faça uma reflexão, querido, na sua vida. Porque o lugar da presença de Deus é o lugar onde nós precisamos estar. E nós temos perdido esse lugar. Nós temos dado lugar a tantas outras coisas. Mas aquela paixão que você tinha por Jesus já não tem mais. Ficou lá atrás. Aquele amor de entrega que você tinha por Ele ficou lá atrás. Aquele desejo que você tinha de estar na sua presença já não tem mais. Ficou para trás. O Senhor quer nos resgatar para esse lugar nessa noite. O Senhor quer levar você a um lugar de intimidade, em adoração com Ele. Você está disposto a ir para esse lugar? Eu estou. Eu preciso. Que você anseie pelo lugar da presença do Senhor. E que você fale para Ele: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero perder tudo, mas ganhar Cristo.